Bom, agora a gente vai de assunto bem polêmico, que é a faculdade, né? Se eu quero ser ilustrador, que graduação eu escolho, né? Se a gente olhar para esse cenário brasileiro, quais são as nossas opções? Assunto bem complicado, vou dizer bem complicado. Então prestem atenção que eu vou dar a minha opinião sobre essas coisas. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico, que é faculdade, graduação para quem quer fazer ilustração. Mas antes de tocar nesse assunto, né, quais são os benefícios de uma faculdade, quais caminhos eu posso fazer, né, que opções de faculdade eu posso ter e se eu devo ou não devo fazer uma faculdade, né, que isso são variáveis que vai determinar qual vai ser o meu caminho. Queria falar um pouquinho sobre mim, porque a minha história é um pouquinho da história de muitos de vocês, porque quando na minha época de graduação eu queria fazer uma faculdade e que opções eu tinha, que caminhos eu tinha. Acabei optando por um caminho totalmente diferente, que não me via fazendo aquilo, mas né, que eu parei no design. Então, que possibilidades eu tinha como ilustradora dentro do design? Tentei também no final da faculdade de design fazer belas artes, mas né, digamos que a faculdade virou as costas para mim porque ilustração não é arte. Eu escutei isso, né? Quando fui fazer a banca, uma das professoras que me avaliou, ela olhou meus trabalhos e falou assim, você sabe, né, que aqui na faculdade ilustração, isso aqui não é arte, isso aqui é ilustração. Então, né, que caminhos eu posso ter se eu gosto de ilustração? Né? Se na arte me viram as costas, se na design eu talvez não consiga perceber tantos benefícios assim para minha arte. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas digamos que a minha formação em termos de graduação no início foi bem confusa. Hoje eu olho para minha vida atrás e eu gosto do caminho que eu percorri, gosto de onde eu estou, gosto de pesquisar sobre design, gosto da ilustração. Assim, eu tenho uma visão que ilustração e design eles estão assim bem juntinhos, mas eu precisei amadurecer a minha visão sobre essas duas áreas. Então, assim, aos pouquinhos eu vou falar sobre essas áreas, vou falar de belas artes também, quais os benefícios, quais as coisas ruins que vocês vão encontrar pela frente. Mas hoje o tema do vídeo para falar se eu quero ser ilustrador, eu faço ou não faço uma graduação. Então, assim, não é nem qual graduação eu faço, mas é se eu faço. Então, digamos assim que no Brasil não existe uma faculdade, né? Já falei anteriormente, no Brasil não existe uma faculdade para formar um ilustrador. Então você não vai entrar em uma faculdade específica e vai ter lá o seu diplominha como ilustrador. Se vocês quiserem, né, tiverem condições para, tem faculdades fora do Brasil que já tem esse tipo de formação, mas Brasil não tem. Um exemplo, existe a faculdade no Buenos Aires, que tem já uma formação para ilustração, que é a Universidade de Palermo, né, UP. Tem algumas faculdades nos Estados Unidos, temos algumas faculdades na Inglaterra. Alguns são graduações, outros já são tipo um mestrado em ilustração, então tem que ver mais especificamente como é a questão do ilustrador, mas tem informação, né? Não é? Acho que no Brasil, a gente vai falar isso porque eu pesquisei isso na minha tese, então assim, posso apresentar essa pesquisa posteriormente, mas no Brasil a gente vai ter uma faculdade apenas, hoje em 2000, até que em 2016, 2015, existiam umas outras opções, mas em 2018 a gente tem uma única faculdade que ela dá um caráter para a ilustração muito pela animação. Então assim, se eu sou ilustrador e eu não quero fazer animação, então não aconselho muito essa faculdade, né? Depende muito do gosto, depende muito do que vocês querem para a vida. Mas, em termos de ter ou não ter uma faculdade... já que a gente não tem uma faculdade no Brasil, eu posso ser ilustradora a qualquer momento? No Brasil, né, se você quiser ser ilustrador, você só faz lá seus desenhos e sai oferecendo para os outros. E se os outros quiserem comprar, ok, tá tudo bem, eu quero vender, você quer comprar, então vamos trocar, né? Você me dá o seu dinheiro, dá o meu trabalho. Porém, essa visão, porque não
eu não preciso de um diploma para trabalhar e por isso eu não vou fazer uma faculdade, eu acho bem complicado, né? Porque a gente tem que olhar quais os benefícios que uma faculdade vai fazer com a gente e como esses benefícios vão estar representados dentro da minha ilustração. Então, primeiro que se a gente vai para uma faculdade, nessa faculdade, o que espera-se, né, também de uma boa faculdade é que ele leve os alunos a refletirem sobre a sociedade, a refletirem sobre as questões sociais, a refletirem sobre as questões de sustentabilidade, de acessibilidade. Então, talvez você tenha algumas disciplinas que não tenham assim, muito a ver com ilustração, com o fato mesmo de desenhar, de questões mais técnicas de pintura, mas é uma faculdade que vai te fazer pensar. É uma faculdade que vai te fazer refletir sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E quanto mais um ilustrador ele presta atenção nessas coisas e quanto mais ele coloca isso em sua representação, a qualidade desses trabalhos vai ficar bem melhores do que simplesmente eu sozinho em casa e tentando melhorar meu traço, né? O traço talvez seja, sei lá, 10% de uma ilustração. Ele não é o que a ilustração tem de melhor. O traço é o traço. É uma parte da ilustração? É. Mas eu tenho que saber apresentar essa imagem, eu tenho que saber tocar as pessoas, eu tenho que saber quais são os tópicos, os assuntos que estão mexendo com essa sociedade. Então, assim, uma faculdade, ela te faz pensar sobre esses aspectos. Se você está nessa fase, né, porque esse meu público desse canal tem, assim, desde 13 anos a, sei lá, 80 anos. Mas se você está nessa faixa, né, de que faculdade que eu faço, né, preciso entrar numa faculdade, faço ou não faço, o ideal, na minha opinião, é que você tenha uma faculdade. E tem aspectos mais práticos, né? Não só pensando, porque a faculdade vai me levar a refletir, a faculdade vai me fazer pensar, mas tem alguns aspectos mais práticos nisso, que é o seguinte. Bom, trabalho de ilustração no início, ele é meio complicado. Você não vai ter trabalhos, sei lá, de repente todo mês, toda hora, um trabalho que sustente, assim. Claro que com o tempo a gente vai ganhando notoriedade, vai vindo mais clientes, mas o trabalho de ilustrador é bem complicadinho em termos de remuneração. Então, você tendo uma outra faculdade, isso também te ajuda um pouco a sustentar naqueles momentos um pouquinho de aperto. Se eu puder, nessa escolha de faculdade, escolher algo que me direcione, né, que me ajude mais na minha carreira de ilustrador, melhor ainda. Que assim, também vejo pessoas que fazem, sei lá, fazem letras, fazem, sei lá, pedagogia e vai querer ser ilustrador, né? Aí, tem associações com a ilustração? Claro que tem. Tudo a gente pode associar com a ilustração. Porém, são áreas um pouquinho distantes. Então, talvez seja melhor pegar a ilustração em áreas bem mais próximas, porque eu posso estar fazendo trabalho de design, ser ilustrador, eu posso estar fazendo um trabalho mais artístico, mas também sendo ilustrador. Então, assim, sei lá, fazendo a parte de comunicação, mas sendo ilustrador, então depende muito, né? O ideal é que a gente pegue essas áreas um pouco mais próximas, área de marketing, né? Porque nesses ambientes de trabalho, dessas outras áreas, a gente vai conseguir conhecer mais pessoas. Aliás, faculdade é um ambiente ótimo para fazer networking, ou seja, o que é o networking? Network é a gente fazer a nossa rede de amigos, né? Rede de conhecimentos, e isso faz com que a gente tenha mais trabalho, conheça mais pessoas. Se eu estou sozinha em casa, né, não é impossível conhecer pessoas, não é possível parecer cliente, só que vai ficar mais difícil. Então, numa faculdade, a gente amplia essa rede de amigos, amplia essa rede de possíveis negócios, né, esses negócios futuros. Então, assim, é ideal, eu acredito, seja muito ideal, ter uma faculdade do que não ter uma faculdade. Pensando para o lado prático, né, que eu estava falando sobre as questões, né, você está ali num ambiente, você está fazendo trabalho de design, mas conhecer uma pessoa que quer um trabalho de ilustração, então assim, isso vai te dando possibilidades de fazer mais amigos, de fazer mais contatos, e fora que você, ao fazer uma faculdade, pega um assunto daquela disciplina,
olha direito para sua ilustração, que ponto que aquilo está interferindo na sua ilustração, então as questões sociais, como aquilo se interfere aqui. A gente pode também, sei lá, pensar em design, produção gráfica, né? Produção gráfica, quando eu penso em ilustração, eu preciso abrir o arquivo no computador, se ele for uma ilustração digital, mesmo que não for, porque eu vou ter que escanear depois. Então eu vou abrir o arquivo corretamente, eu vou especificar o arquivo, né, para começar essa ilustração de maneira correta, se ele é digital, se ele é impresso. Se for impresso, né, se for para ser impresso num livro, a ilustração tem umas características próprias. Se for para ser visto no computador somente, as ilustrações, os arquivos dessas ilustrações vão ter outras características. Então, assim, eu preciso, a partir do que eu for aprender na faculdade, misturar com a ilustração. Então, assim, acredito, eu, Mônica, que sim, você precisa de uma faculdade. Agora a gente pode, né, que vai ser o tema do próximo vídeo, é pensar qual faculdade, né, que eu faço. O que eu vou ganhar se eu fizer a faculdade de design? O que eu vou ganhar de benefício se eu fizer uma faculdade de arte? Então, né, vamos falar isso no próximo vídeo, mas hoje o vídeo é simplesmente fazer assim. Se tiver que escolher entre fazer ou não fazer uma faculdade, se for simplesmente porque não existe uma faculdade de ilustração, porque assim, na minha pesquisa, lá no doutorado, muitos falaram que não iam fazer uma faculdade porque não precisa de faculdade para ser ilustrador. Então assim, faça, você só tem a ganhar, você vai entrar em contato com autores diferentes, você vai entrar em contato com o universo, livros totalmente diferentes, assuntos diferentes, e isso vai trazer uma ótima contribuição para a sua ilustração. Então, assim, não deixe de fazer uma faculdade simplesmente porque não há uma faculdade de ilustração. Claro que você vai ter que olhar para essa sua escolha de graduação e pensar assim, ela não vai me ensinar exatamente a ser um ilustrador, mas o que daqui de bom eu posso trazer para mim? O que eu posso contribuir para a minha profissão que eu quero ter? Então, por hoje a gente vai ficar aqui. Espero que vocês tenham gostado, que isso aqui é um vídeo de puxão de orelha. E lembrando aqui nossas redes sociais aqui no canto, então nosso e-mail, se quiser mandar alguma dúvida por e-mail, alguma pergunta. E a gente vai ficar por aqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre quais as possibilidades, os benefícios se eu fizer design, se eu fizer arte. E um grande beijo. Até a próxima semana.